Boa tarde, meus queridos. Como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Hélio para mais uma semana, mais uma videoaula de um conteúdo bem legal para vocês. Pessoal, essa semana nós vamos estar fazendo a revisão geral do segundo trimestre, certo? Eu vou estar compartilhando tela com vocês agora sobre o documento descritivo que o professor fez e já a gente conversa, tá bom? Já a gente começa. Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Só um momento, por favor, meus queridos. Vamos lá. Tá aqui. Esse documento, ele foi... Eu peguei assim, achei que são os temas que a gente precisa falar mais, entendeu? Porque ainda está acontecendo alguns erros. Eu fiz esse diagnóstico, eu estava observando, eu vi que vocês ainda têm algumas dúvidas. Primeiramente, a correção da avaliação do segundo trimestre. Nós vamos estar corrigindo ela, tá bom? Não aqui. Nós vamos estar corrigindo ela lá no AVE, tá? No nosso encontro, vai ser bem legal, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com esses... Eu decidi fazer essa revisão com os temas que eu observei que vocês estavam com mais dificuldade, com muitas perguntas, ainda tinha algumas dúvidas em relação ao conteúdo. O tema são os movimentos extraordinários do xadrez, certo? Pessoal, o primeiro é o roque pequeno e o roque grande. O que vocês precisam lembrar sempre? O roque, ele tem alguns movimentos que, se ele já tiver acontecido, você não pode executar o roque mais. Você tem que estar atento a isso, tá? Se você já tiver movimentado o rei ou a torre, você não pode mais executar o roque. Se você estiver em xeque, o seu rei não pode fazer o roque. Se você já tiver movimentado, eu já falei. Se tiver alguma peça ameaçando essas casas que estão aqui, ó, que o rei vai passar por elas. Se tiver alguma peça ameaçando aqui, você não pode passar pelo rei aqui. Isso gera lance impossível. E isso impossibilita de você executar o roque, seja pequeno ou grande. Outra questão importante é antes e depois. Olha aqui, roque pequeno antes, roque pequeno depois. Sempre sobra uma casa no roque pequeno. No roque grande sobra duas casas. Vocês têm que lembrar disso sempre, certo? Ah, professor, qual roque eu devo fazer? Eu indico que vocês façam sempre o roque pequeno, porque o roque grande sobra essa casa aqui, que é uma casa débil, certo? Que é onde o peão fica totalmente vulnerável, sem defesa. Então, assim, faça o roque pequeno, porque ele é mais compacto e ele é mais... o potencial dele é melhor de proteção ao rei, tá bom? Então, executem o roque pequeno, tá? Lembre disso, executem o roque pequeno, tá bom? Vamos lá. O en passant, pessoal. En passant. Nós falamos muito do en passant na aula passada e nós vamos falar de novo agora, porque é um conteúdo que ele tem que ser maçante mesmo, ele tem que ser bastante trabalhado para vocês não esquecerem, não cometer erro. Primeira situação do en passant, ele só acontece peão contra peão. Lembra disso, não tem como você fazer o en passant peão com outra peça, certo? E ele também só vai acontecer caso o adversário que leve o en passant movimente duas casas com peão passando por uma casa de captura. Observe que esse peão ele vai andar duas casas, uma, duas, chegando aqui, passando por uma casa de captura. Olha essa casa de captura que ele passou, tá vendo? Gerando a possibilidade das negras capturar a peça dele, executando o en passant, certo? Então, o en passant só pode acontecer peão contra peão e quando a peça que sofrer o en passant movimentar duas casas. Se ele movimentar uma de cada vez, por exemplo, ele movimentou aqui e depois as pretas querem fazer en passant, não pode. De maneira alguma. Não pode. Só pode executar o en passant quando a peça que vai receber o ataque movimenta duas casas, no primeiro movimento do peão, proporcionando, passando por uma casa de captura, deixando um rastro para trás,
autorizando o peão preto a executar esse movimento extraordinário. Tá bom? Então é isso aí. Vamos para o último. Promoção do peão. A promoção do peão, pessoal, é quando você chega o peão do outro lado do tabuleiro. Para as pretas, é quando o peão que está na fileira 7 chega lá na fileira 1. Para as brancas, é o peão que está na fileira 2 e chega lá na fileira 8, proporcionando a promoção do peão, podendo transformar o peão em uma peça mais poderosa. Peão e rei, essas duas peças você não pode ser promovido por elas. Você não pode continuar sendo peão e você não pode promover outro rei, certo? Torre, cavalo, bispo e rainha, você tem essas 4 opções e você escolhe. A partir do momento que você colocou a peça, você já substitui pela peça que você quer, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa revisão de conteúdo, tá? Espero vocês lá no nosso encontro, tá bom? Lá no AVE, no Teams, tá? Aguardo todos vocês lá. Beijão, tchau, tchau.